Aleluias. Salve, amada igreja, com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje é motivo de alegria nós estar na casa do nosso Senhor Jesus Cristo para adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. É o primeiro domingo, do mês de março, primeiro dia também do mês. Começa o dia de hoje, o domingo do nosso Senhor Jesus Cristo. Desde já, abra sua Bíblia no livro de Samuel, no seu capítulo, aleluia, 17, e versículo 32. Aleluia, capítulo 17, versículo 32. 1 Samuel 17, 32. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga aleluia. Glória a Deus. Ele fica depois de Ruth. Aleluia. Vamos lá? Que o título aqui ele diz: Davi dispõe a peleja contra o gigante. Aqui Saul ele tinha soldados, Saul ele tinha homem, mas todos ele se covardou quando ele viu o problema, quando ele viu o gigante. Mas ali, através do servo de Deus, Davi, ele ouviu falar ali que estava algo acontecendo no arraial de Israel. Ele observou que estava todo mundo com medo, todo mundo em pânico. Ele foi observar o que estava acontecendo. Mesmo assim, tentaram impedir de Davi ir ver o que estava acontecendo. Mas ali ele chegou até a Saul. E ali ele começou a conversar, teve um diálogo com Saul. E aqui no 32, aqui ele diz: E Davi diz a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém. Por causa dele, teu servo irá e peleja contra este filisteu. Ali Saul, naquele momento, ele deu uma palavra, um ânimo ali de tristeza. E Davi, na mesma da hora, repreendeu e cortou a ele. Diga: não entristeça o coração de ninguém. E Saul, naquele momento, ele começou ali a refletir. E ali Davi, ele não recuou. E aquele dia no 33, ele diz, aleluias: Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não pode ir para a peleja com ele, pois tu ainda é moço, e ele homem de guerra, desde a sua mocidade. Você observa que Saul, ele só estava observando que um problema não é diferente comigo, não é diferente contigo. E quando nós ficamos observando o problema só faz aumentar. Mas se você tiver uma direção do Espírito Santo, aquele problema você coloca na mão do Senhor. O Senhor, ele é maior do que aquele problema. O Senhor, ele é maior do que aquela dificuldade. Foi isso que Davi estava falando sempre a Saul. Quando ele vinha com a palavra de derrota, Davi vinha com a palavra de ânimo sobre eles. E no 34 que ele diz: Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do seu rebanho. Ali Davi começou a contar a história ali a ele para Saul. Saul, eu estava no campo, eu estava tomando conta das ovelhas de meu pai, que nem era minha, mas era de meu pai. Veio um leão tentar pegar, veio um urso, eu não olhei para a dificuldade, eu não olhei para o problema. Eu sei do tamanho do Deus que eu sirvo, e Deus, ele vai na minha frente, e ele diz que essa peleja não é minha, essa peleja não é sua, essa peleja é do Senhor. Por isso que Davi falou para Saul: Saul, tudo que eu faço aqui, não é eu que faço, é o Espírito Santo do Senhor que me protege, é a mão do Senhor que
Senhor tinha dado a Davi. E no 35 aqui ele diz: e eu saí após ele, o feri e livrei da sua barba. Ali é o leão Davi, ele pegou o leão pela barba, né? Quando tiver aquele pelo, né, arrodeando a boca do leão ali se chama barba. E levantando-se ele contra mim, lancei a mão da barba e o feri e o matei. Então você vê, quando ele veio o leão, o maligno ele veio, Davi ele colocou a mão. Mas se você refletir, se você parar para pensar, Davi ele não tinha condições de matar aquele leão. Mas ali quem colocou a mão foi o próprio Deus na mão de Davi e se postou na frente de Davi. E ali naquele momento Deus ele fez um escudo sobre a frente de Davi. E Davi começou a entender o que Deus estava fazendo e o plano que ia acontecer na vida de Davi. E aqui no 36 aqui ele diz, aleluia: assim feri o teu servo, aleluias, o teu servo, e o leão como o urso, assim serei este circuncido filisteu, como um deles, portanto, afrontou o exército do Deus vivo. Davi naquele momento ele falou para Saul: Saul, ele não te afrontou, ele não afrontou o teu arraial, ele não afrontou o teu exército, ele afrontou o Deus que eu sirvo, o Deus Todo-Poderoso. Foi isso que ele afrontou. E a resposta do Senhor, ele vem para aquele que afronta, para aquele que persegue e para aquele que se levanta contra o ungido de Deus. E aqui no 37 aqui ele diz: e disse mais Davi: ó Senhor, me livrou da mão do leão e do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te em paz e o Senhor seja contigo. Então ali naquele momento Saul começou a entender o que estava por vir, o que estava na frente de Davi. Não era Davi, é o próprio Deus. Então naquele momento ele entendeu e abençoou Davi. Mas ali você vai parar para pensar no 39, é que ele diz, no 38, e aqui ele diz: e Saul vestiu a Davi do seu vestido e pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu de uma couraça. Mas aquela armadura que Saul ele estava revestindo Davi, aquela armadura, aquelas vestes, foi preparada para Saul, não foi preparada para Davi. As vestes de Davi, ela estava sendo revestida e sendo preparada pela própria mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque às vezes nós queremos vestir algo que não se dá em nosso corpo. Ou às vezes fica folgado demais, ou ele fica apertado demais e incomoda o Espírito Santo do Senhor. Então nesse momento aqui, essa armadura, ela não cabia no corpo de Davi. Esse capacete não ia na cabeça de Davi. E no 39 é que ele diz: e Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e colocou e andava, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de si sobre si. Então aquelas vestes, ela estava o quê? Atrapalhando a Davi lutar, atrapalhando a Davi andar. O que é que o Senhor está dizendo para mim, para você? Tem momento que tem algo que impede de você chegar na presença do Senhor. E ali Davi começou a entender que essas vestes ele não poderia vestir.
Deus, ele tem a capacidade, e Deus capacita quem ele quer. E aqui no 40 que ele diz: e tomou o seu cajado na mão e colocou-se para si 5 cestos, aleluia, de ribeiro, cesto aqui, ele colocou sobre o seu cesto, ali naquele diz a palavra do Senhor, porém no alforjo de pastor, que trazia a saber no sussurro, aleluias, e lançou a mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. O alforje que nós falamos é essa peça de hoje aí que retira o dízimo. E naquele tempo o alforje, ele colocava ali no seu alforje, ele colocou ali as pedras sobre o alforje. E quando ele colocou a pedra sobre o alforje ali, Deus já tinha separado 5 pedras ali do ribeiro. Não era qualquer pedra, foi uma pedra escolhida e preparada para aquele gigante. Foi uma pedra ungida pela própria mão de Deus. E no 41 ele diz: e o filisteu, vai cuidar isso, o filisteu também veio e viu, e chegando a Davi, e o que lhe levavam, escolheu aí diante dele. Então Davi a cada momento foi se achegando. Mas o filisteu, aquele diz no 42, e olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou. Jamais despreze o seu irmão. Desprezou porquanto era mancebo, ruivo e de gentil. E aqui ele começou o quê? A reclamar ali. Ali ele começou o quê? A murmurar, porque ele queria que um homem da altura dele, da porte dele. Porque ele falando ali que eu quero lutar homem com homem, não homem com uma criança. E ali ele disse: apressar-te, ele se apressou. E disse no 43, e disse pois o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vir a mim com pau? E o filisteu, aleluias, amaldiçoou a Davi perante o seu Deus. Ali ele se via a vários deuses, mas Davi se via e serve a um Deus verdadeiro, aquele que fez o céu, aquele que fez a terra e tudo que se há na face da terra. Tudo que fez foi o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus. E ali ele amaldiçoou, e no 44 ele diz: e disse-lhe mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne, e a ave do céu, e a besta do campo. Jamais o Senhor, ele diz na palavra dele, aqui ele ofereceu um sacrifício, mas ele não sabia a quem ia na frente de Davi. Então todo o sacrifício que foi feito, ou na mata virgem, ou seja, lá onde foi, ela foi quebrada, e o Senhor repreendeu na mesma da hora. E ali quando ele falou aquelas palavras, que ele entregava ali a Davi as aves dos campos, ou o cão, ali o Senhor naquele momento ele falou na boca de Davi: não se preocupe, aquele que te amaldiçoar, amaldiçoado será, e aquele que te abençoar, abençoado será. Então o filisteu, ele amaldiçoou Davi, na mesma da hora a palavra bateu no escudo que ia na frente de Davi, que é o nosso Deus, e voltou diretamente para o filisteu, para o gigante. E aqui vem a resposta, no 45. Davi, porém, diz ao filisteu: tu vem a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor do exército, o Deus do exército de Israel, a quem
Porque com aquele gigante, as palavras que saiu torta da boca dele será verdadeira na sua mão e acontecerá com ele e com todo aquele que se levanta contra a igreja. E aí você vê que Davi, ele começou a observar. E quando você vê a guerra, quando ela começa contra a igreja, a guerra do próprio Senhor Jesus Cristo, é Ele que toma a frente, é Ele que toma conta, porque Ele disse: filho, filha, fica somente orando, porque eu vou guerrear, eu vou trabalhar a favor da minha igreja e eu darei a vitória ao meu povo. Porque aqui ele diz no 47, aleluia: e saberei todas estas congregação que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Então o Senhor está dizendo: todos aqueles que levantará contra a minha igreja, que se levantar contra o meu povo, ele vai ter que vir até a você, e Deus vai mostrar a ele que através deles, eles têm que entregar a vitória que Deus entregou na sua mão. E ali nós vemos que o Senhor diz que Ele é o dono da guerra, jamais o Senhor perderá uma batalha. Porque às vezes o crente ele é ferido, porque ele dá espaço para o diabo. Mas se você fechar a brecha, o Senhor disse que Ele é a sua guerra. Ele era a sua guerra, o Senhor está dizendo na palavra dele. Então não tem nada e não tem ninguém para tentar impedir o agir de Deus na sua vida, a não ser você mesmo. E quando Deus entregar o inimigo na sua mão, o Senhor disse: glorifique e agradeça a Deus. Porque você tem que saber que a vitória ela vem do alto. Porque o Senhor disse: se do alto não vier, se do alto não receber, nada acontece. Então foi isso que o Senhor falou para mim e para você nessa noite. É motivo e é momento de nós glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo a cada hora e a cada momento. Está doendo, tá, mas o Senhor disse que a vitória ela vem completa. Não importa se está demorando, não importa, mas o Senhor disse: eu estou preparando conforme a sua medida na minha casa e com a minha obra. Então é isso que o Senhor está dizendo. Foi como ele falou com Davi. Davi, você está vendo tanto de soldado que Saul ele tem? Você está vendo? Mas você vai parar para pensar, reflita. Você vê que Davi era o menor da casa e era o desprezado. Mas Deus ele já tinha uma grande promessa sobre a vida de Davi. Porque o Senhor ele não via aquilo ali que os irmãos dele estavam fazendo, mas o Senhor já estava enxergando e tinha enxergado o quê? A bondade e o coração de Davi. Era um coração puro e reto. É como o profeta Samuel, quando o Senhor lhe mandou ir eles até a casa de Jessé, o primeiro robusto Samuel já queria derramar o óleo. E o Senhor da mesma hora repreendeu, porque Samuel viu a aparência. E a vez nós olhando assim também a aparência, e a vez nós quer abençoar de qualquer jeito. E o Senhor disse: se aquele tiver um coração puro e perfeito, ele receberá o galardão do nosso Senhor Jesus Cristo. E aquele que tem um coração ali que não é reto aos pés do Senhor, ele nem recebe, ele volta. Assim diz o Senhor. Como aqui Samuel ele foi ungir Eliabe, ele disse: ei, esse aí não, manda ele para fora, porque ele se achava o melhor. Nunca se acha melhor, sempre se acha menor na casa do Senhor, ou aonde você for, no trabalho ou na rua, sempre se acha o menor da casa do Senhor. Porque o menor ele alcança toda a vitória. Por isso o Senhor lhe diz na palavra dele, disse: olha, aquele que tem jamais some daquele que não tem, porque o Senhor ele tira de quem tem, dá quem não tem. Hoje nós vemos aí muitos empresários, tinha isso, tinha aquilo, hoje está onde? Na sazeta. E aquele que a vez não tinha nada, era zombado, hoje ele tem tudo. Como nós vemos na palavra
O rico, ele tinha tudo, zombava daquele mendigo, ali que todo dia ia na porta dele, e ali aquele rico, ali ele zombava. Mas ali nós paramos para pensar, refletir na mente, na terra, o Lázaro era o pobre, mas no reino do céu, o Lázaro era o rico, e o rico era o pobre lá no céu. Então Deus inverteu a situação. Aqui na terra, o pobre, o rico, ele tinha tudo, e o pobre não tinha nada aqui na terra. Mas o principal aqui na terra, ele tinha que ir à presença do Senhor. Então quando ele subiu, ali você vê que o pobre, ele tinha nome, e o rico, ele não tem nome, que a Bíblia ela não fala o nome daquele rico, ele fala o nome do pobre, que é Lázaro. Por que o Lázaro ele tem nome? Porque Deus, ele tem cada um escrito o seu nome no livro da vida. Então Lázaro ali, o nome dele estava escrito no livro da vida, e o pobre, que ele foi servir a Satanás, ele risca o seu nome no livro da vida, e o seu nome é apagado aqui na terra. Então aquele rico, ele não tinha nome. Então você vê a diferença. Por isso que quando nós nascemos, nosso pai, a nossa mãe, ele coloca nome nas suas crianças. Então foi isso que o Senhor ele colocou na vida daquele rico e na vida daquele pobre. Aí você vê a diferença de quem tem. Ali você vê que ele zomba daquele que não tem. Mas no dia da vitória, Deus inverteu a situação. Aquele pobre que não tinha nada, ele recebeu o galardão e a vida eterna. E o pobre, ali o rico, ali ele tinha riqueza, e ali ele recebeu o quê? O fogo eterno, aonde Satanás e seus anjos são preparados. E ali diz que o bicho, eles comem eles, e o fogo, ele não se apaga. É um lugar terrível e perverso, mas muitos não querem voltar para os pés do Senhor, muitos não querem aceitar o Senhor como único suficiente, exclusivo Salvador. Mas naquele grande dia terá o julgamento final, e ali você vai ver para onde a sua alma vai. Porque o corpo, todo mundo sabe para onde vai o corpo. O corpo aqui na terra, muitos aqui nós vemos, ou vai para o cemitério, ou vai para algum cemitério ali clandestino, que a vez nós vemos que muitas famílias, até o dia de hoje, não encontraram o corpo, né, ali de algum ser humano. Mas o Espírito Santo, daquele que tem o Espírito, ele tem um caminho, e ali naquele grande dia, Deus ele vai fazer uma grande separação. Vai ter uma divisão para quem vai para o reino do céu e quem vai para o inferno. Amém? Até aqui falou o Senhor nessa noite. Que Deus ele venha falar com cada um de nós essa palavra, né? Deus abençoe o nosso bispo José Ribeiro, a nossa pastora Glória, né? O nosso pastor Cício se encontra ainda em viagem, e Deus venha a cada dia, né? Fortalecer a comitiva da igreja, né? Igreja Batista Vida Nova com Cristo. A nome do Senhor Jesus Cristo, desde já agradecer a cada um que se encontra aqui, aqueles que não pôde vir, em nome de Jesus. Amém?